significa um aumento de mais 144 pessoas em 4 dias. A pergunta é muito direta, havendo 1.142 camas ventiladas em Portugal e as outras doenças não tendo metido férias, quantas camas existem disponíveis neste momento e se esta duplicação dos cuidados intensivos não vos tem preocupado e o que é que estão a fazer nesse sentido? E ainda uma pergunta de ontem, à qual não tive resposta: quantos portugueses efetivamente estão a ser controlados nas fronteiras e colocados de quarentena, uma vez que a Sra. Diretora-Geral de Saúde disse na semana passada que a medida tomada de revogação da legitimidade dos delegados de saúde era uma medida de curtas horas e queria ser devolvida, e efetivamente os médicos continuam a criticar a sua posição e a dizer que até ao dia de hoje não conseguem colocar ninguém em quarentena. A mesma pergunta em relação às obras públicas, se vai controlar ou não melhor as pessoas que continuam a trabalhar em obras públicas, violando planos de contingência, estando todas juntas em vários locais do país. Nós podemos começar pelas últimas duas questões. Quanto aos portugueses que estão a ser colocados sob quarentena, há duas formas disto de se fazer. Uma com base... Peço muita desculpa e vou começar então novamente. Há duas formas de colocar as pessoas em quarentena. Está mal? Pronto, vamos melhorar. É que isto agora com o espaço confinado é mais difícil. Há duas formas de colocar as pessoas em quarentena. Uma que é pela avaliação de risco de grupos populacionais pequenos ou de pessoas individualmente, em que a autoridade de saúde determina, avaliado o risco, que aquela pessoa deve ficar em quarentena. Por exemplo, porque foi um contacto próximo de um doente positivo e, portanto, tem que ser excluída da sociedade, e até estão criados mecanismos da autoridade de saúde colaborar com as forças policiais para garantir que aquela pessoa fica retirada da sociedade. Diferentes são as medidas de retirar pessoas ou de pôr pessoas não em quarentena, porque se chama, como sabe, confinamento obrigatório, de acordo com o decreto que está em vigor, colocar grupos populacionais maiores sob medidas especiais de confinamento. Essas são as medidas que foram revogadas e que estão a ser retomadas quando e onde for necessário em função do risco. Ou seja, se uma autoridade de saúde avaliar que numa determinada comunidade deve tomar medidas para além deste confinamento obrigatório com base em indivíduos, mas medidas coletivas, propõe essa recomendação à Autoridade de Saúde Nacional, que por sua vez propõe à tutela e depois, de acordo com a legislação em vigor, quer a da Proteção Civil, quer a do Decreto 2A, alguém tomará a decisão de se são necessárias ou não essas medidas. Portanto, este é um mecanismo que está em vigor, estando nós, obviamente, num estado de exceção que se chama estado de emergência. E, portanto, uma coisa não invalida a outra, continuam a ser postas pessoas em confinamento obrigatório de acordo com um determinado critério de avaliação, quando se considera que uma região, uma zona, uma cidade, uma vila precisa de medidas reforçadas, isso é proposto pela cadeia das autoridades de saúde e depois é proposto, obviamente, aos membros competentes do governo que tomarão essa decisão. Portanto, em relação à quarentena, ou melhor dizendo, ao confinamento, há estes dois mecanismos que não se antagonizam, mas que dependem da dimensão do fenómeno e da avaliação do risco. Em relação às obras públicas, há entidades fiscalizadoras e, portanto, neste momento, se estão a cumprir as regras que deviam estar a ser cumpridas, a fiscalização tem mecanismos para, junto das entidades empregadoras, garantir que estes profissionais estão a ser protegidos. E, portanto, apelamos às entidades fiscalizadoras que, de facto, vejam se nas empresas, nas obras, seja onde for, estão a ser cumpridas as recomendações do estado de emergência e as recomendações do distanciamento social, nomeadamente. Ótima resposta. Só às camas ventiladas disponíveis, se não o preocupa a duplicação dos números em relação ao número de internados em cuidados intensivos. Ventiladores. Como sabem, em relação aos ventiladores e às camas ventiladas, o país está a fazer um esforço grande de aumentar a sua capacidade, e uma das formas de aumentar a capacidade é não manter ventiladores ocupados por situações, como sabem, nomeadamente as cirúrgicas, que podiam ser
enfim, diferidas no tempo. Portanto, há aqui mecanismos de aumentar a capacidade de ventilação para além das compras que estão previstas. Quanto ao número de pessoas que vão indo para intensivos, obviamente estes números têm que ser observados muito de acordo com a estrutura etária que nos está, de facto, neste momento a ser internada. Nós somos um país com uma população envelhecida, muitos dos doentes que estão em hospitais são dessa população envelhecida e, portanto, têm patologias, foi aqui dito, eles não têm, enfim, mais vulnerabilidade para ser infectados pelo vírus, mas têm um risco acrescido de complicar ou de ter necessidade de cuidados intensivos e será essa dinâmica que se poderá estar aqui a verificar. Dito isto, estes números que mencionou carecem, volto a dizer, de que agora clínicos, epidemiologistas e especialistas vejam, de facto, o que se está a passar, nomeadamente o intervalo de tempo que medeia entre o internamento e a ida para intensivos e, obviamente, a condição de base de todas estas pessoas. É diferente ser um adulto saudável ou ser uma pessoa idosa com várias patologias. Portanto, respondendo claramente à sua pergunta, estamos muito atentos e temos que aprofundar a análise destes dados para perceber se isto corresponde a populações de risco. Deixe-me só, se permite, Sra. Diretora-Geral, acrescentar, porque penso que também é uma informação importante e, como referiu, temos uma capacidade de ventilação de cerca de 1.142 ventiladores, cerca de 525 em unidades de cuidados intensivos, cerca de 480 em blocos operatórios e com uma capacidade de expansão de cerca de 134. Aproveito para dizer que, em conjunto com aquilo que são as aquisições centrais que o Governo fez, em conjunto que são as disponibilidades oferecidas por outras entidades, como aquelas que eu hoje referi e outras que também já referimos, pretendemos, obviamente, a muito curto prazo, duplicar a nossa capacidade de ventilação em Portugal, o que nos prepara cenários que poderão não ser os melhores e, portanto, temos que estar sempre preparados para o pior e esperar o melhor, como é óbvio. Ana Henriques Lusa, boa tarde. Eu gostava de perguntar se há locais específicos ou se estão previstos para as forças de segurança, PSP, GNR, CEF, poderem fazer os testes em caso de apresentarem sintomas conforme existem para os profissionais de saúde. Portanto, em relação aos testes de pessoas sintomáticas, como já foi dito, nós temos que ter em conta primeiro a gravidade clínica. Portanto, uma pessoa sintomática, uma pessoa que adoece, a maior parte, como sabem, cerca de 80% destas pessoas têm sintomas ligeiros e é seguida no seu domicílio e é testada em ambiente domiciliário e depois os outros 20% ou vão para cuidados subprimários, ambulatório, ou para uma urgência hospitalar e alguns serão internados. Portanto, seja qual for o cidadão que tenha uma situação de sintomas, será testado de acordo com a gravidade desses sintomas em domicílio, em centro de saúde ou em hospital. E o que determina, de facto, o fluxo destas... E serão todos isolados. Obviamente, uma pessoa com sintomas, mesmo antes de sabermos o resultado do teste, tem que ficar em isolamento. Essa é a regra básica, independentemente da profissão. Depois, os testes são de acordo com a sua condição clínica também, independentemente da profissão. Está bem? Portanto, a regra número 1 é, tem sintomas, fica isolado. Regra número 2, faz-se uma requisição para um teste. E depois, em função dos sintomas, vai para um sítio ou para outro, sendo que pode ficar em domicílio, isso é independente da profissão. Bom dia, Rita Rato, Diário de Notícias. Gostaríamos de saber quantas pessoas acreditam as autoridades de saúde que podem estar infectadas, mas que ainda não estão contabilizadas em Portugal. Foi noticiado ontem que seriam cerca de 3.000. Este número é verdadeiro e, se sim, o que o justifica? Queríamos ainda saber se está a ser pensado em endurecimento do estado de emergência e que medidas estão a ser pensadas. Obrigada. Bem, creio que posso responder já à última questão, que é o estado de emergência, não compete a nenhum de nós aqui decidir, e, portanto, sobre isso não nos pronunciaremos. Relativamente à outra questão, é bastante interessante essa pergunta e as pessoas da matemática estão a estudá-la. Há sempre um atraso, obviamente, no número de casos que está notificado, por uma razão muito simples. As pessoas adoecem
num determinado dia, com sintomas ligeiros, e só entram no radar do sistema de saúde quando procuram apoio de profissionais de saúde, seja através de uma linha telefónica, seja presencial. O que eu quero aqui dizer é que depois as curvas epidémicas não entram pelo dia em que nós descobrimos a doença, entram pelo dia, pela data de início dos sintomas. Portanto, essa correção, quando vocês olham para a curva da epidemia, está feita porque os doentes, sendo diagnosticados hoje, entram no nosso sistema hoje, mas nós sabemos que eles já estavam infectados há 5 ou 6 dias quando fazemos a história clínica. E, portanto, há aqui, de facto, um atraso, aqui em todo o mundo, entre o que é a data da infecção, a altura em que as pessoas ficaram infectadas, a data em que se manifestam os sintomas, que é a altura em que as pessoas sabem que podem estar infectadas, e a data em que as pessoas procuram cuidados de saúde. E, portanto, estas 3 datas têm que ser consideradas e as curvas epidémicas depois contam a partir da data de início dos sintomas. Portanto, é por esse motivo. Também sabemos, e este número varia muito de país para país, mas os países que já foram mais à nossa frente na epidemia, nas epidemias, fizeram estimativas de quantas pessoas nunca entram no radar do sistema de saúde porque não estavam sintomáticas e, portanto, a sua infecção passou despercebida. Mas ainda há dados muito insuficientes e muito diferentes de país para país. E, portanto, isto não nos consegue fazer extrapolar para a realidade portuguesa. Faz parte das tais incertezas, sabendo todos nós que daqui a um tempo saberemos, de facto, as pessoas que foram assintomáticas. Porque Portugal, como os outros países, vai fazer estudos serológicos para perceber que quantidade da sua população, que percentagem da sua população desenvolveu anticorpos. E, portanto, quem desenvolve anticorpos é porque teve contacto com a doença e entra para o conjunto dos imunizados. Olá, bom dia. Susana Paula, do Jornal de Negócios. A DGS divulga todos os dias o número de vítimas mortais e gostávamos de perceber que vítimas é que entram neste boletim. Ou seja, todas as que tenham Covid-19, independentemente de ser essa a causa da morte, ou apenas os casos em que não há dúvidas de que a Covid foi mesmo a causa da morte. Queríamos perceber também se as pessoas com Covid-19 que morram em casa são ou não contabilizadas. Um outro assunto tem a ver com o DN Notícia hoje, que a DGS está a ponderar alargar a recomendação do uso de máscaras. Queríamos perceber se sim, se confirma e para que grupos e a partir de quando. Obrigada. Muito bem. Então eu vou começar pela questão, se calhar, mais simples. Obviamente que onde quer que ocorra o óbito, ninguém pode ser enterrado neste país, nem em nenhum outro, sem um certificado de óbito. E, portanto, esse certificado de óbito é sempre passado pelo médico, que sabe a causa do óbito, e, portanto, é indiferente se morre num lar, se morre em casa, se morre na rua. Ninguém pode, de facto, ser enterrado sem um certificado de óbito, que é sempre passado por um médico. Portanto, a questão de mortos em casa está respondida. Agora, a outra questão é muito interessante. Habitualmente, a codificação das causas de morte, como vocês sabem, o que conta não é um evento terminal que resultou na morte. Em muitas situações, o que codifica é a causa que se chama básica, ou seja, uma pessoa que tem uma doença terminal, uma doença oncológica em fase terminal, e que depois, nos últimos dias da sua vida, teve uma pneumonia bacteriana que a matou, de facto, foi um evento terminal, mas é codificado como causa de morte a sua doença oncológica de base. Essa é a regra geral em todo o mundo, de acordo com critérios da Organização Mundial da Saúde, e há pessoas em todos os países especialistas em codificar estas causas. Portanto, num certificado de óbito vêm várias linhas e o médico vai preenchendo das causas mais remotas, depois para a causa que será a mais importante e depois o evento terminal, aquele que finalmente matou a pessoa. Muitas vezes, como vos digo, é uma pneumonia bacteriana que é a causa terminal, o evento final. Neste caso da Covid, se o evento final for a última linha que o médico preencher lá, que foi por Covid, nós não estamos a codificar da forma tradicional, estamos a considerar o evento terminal, portanto, a causa última. Dito isto, se uma pessoa infectada por Covid teve outro evento terminal,
que foi de facto a causa de morte, então sim, é esse que é considerado a causa de morte. Ontem, creio que o meu colega Diogo deu um exemplo muito bom. Uma pessoa pode ter Covid e ser atropelada. Se foi atropelada,